Olá, 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 universitário desesperado, ou seja lá quem seja você que está aqui diante de mim neste dia, provavelmente chorando, porque afinal de contas, universitário no Brasil, pós-pandemia, o quê? É sofredor. Não, desculpa, não estou querendo rir da desgraça, não, mas eu acho que eu posso te ajudar. Sim, eu posso te ajudar. Eu sou o CG, sou professor de biologia e hoje eu estou aqui neste lindo lugar, neste lindo canal do YouTube, para te oferecer o que eu tenho de melhor, a minha capacidade intelectual na resolução de exercícios e mais uma análise crítica sobre a prova da Unicamp. Bom, se você está aqui hoje, é porque provavelmente você é um dos caras, uma das minas que vai prestar a primeira fase da Unicamp, que vai acontecer nesses próximos dias. E aí, hoje eu trago o raio-x da prova da primeira fase da Unicamp. Tipo, nesse momento, nesse exato momento, é dia 4 de novembro de 2022. E a gente vai falar como é a prova da Unicamp dos últimos anos. Meu Deus do céu, como ela é. Bom, primeira coisa que eu preciso dizer sobre a prova da Unicamp. Não se assuste, tá? Ela não é o vestibular mais difícil do país. Sim, ela não é a prova mais complexa. Então, primeiro a gente vai tentar tirar de você essa preocupação de, nossa, que prova super difícil. Não é. Ela tem vários agentes facilitadores que torna ela, por exemplo, um grau mais simples do que outras provas brasileiras, como é o caso da prova da Unesp, como é o caso da FUVEST, como é o caso até do Enem. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre ela. Ela é uma prova que é, bom, ela é dividida em duas fases, beleza? Se você está aqui, você já deve estar inscrito e provavelmente você sabe como ela funciona. Mas sobre a prova propriamente dita, na primeira fase, você vai lidar aí com 70 e poucas questões de múltipla escolha e com quatro alternativas. Isso é uma coisa que não é muito comum no Brasil. A maior parte das provas de vestibular no Brasil adota a premissa de cinco alternativas, né? E aqui é quatro. Qual é a. Por que que isso torna mais fácil? Bom, né? É a questão de probabilidades. Você tem que escolher uma como a correta entre cinco possibilidades. Uma em cinco é 20%, uma em quatro é 25%. Então a chance de você acertar uma questão no chute é maior. Outra questão sobre a prova da Unicamp é que ela não é chegada a temas, principalmente dentro da prova da biologia, que são muito específicos, muito decorebas. Tá? Ela parte muito da ideia de que você é um bom estudante de biologia se você tem uma noção do para que serve, como funciona. Aliás, essas duas perguntas são a chave para resolver muitas questões na prova da Unicamp. Tá? Bom, para a gente começar aqui a nossa conversa, vamos começar por uma coisa que é chave se falar sobre a prova de qualquer vestibular, que é quais são os temas mais recorrentes em certas provas. E eu trouxe para vocês aqui um gráfico. Esse gráfico aqui, os dados, foi uma pesquisa que eu fiz em cima das últimas 10 provas da Unicamp de primeira fase. Eu literalmente peguei toda a prova e selecionei ali quais eram as questões que eram mais recorrentes no que diz respeito às temáticas. E sem dúvida nenhuma, o tema mais recorrente é diversidade de seres vivos. A prova, no geral, ela tem aí suas 7, 8, 9 questões de biologia. Eu falo assim mais ou menos porque dentro da prova você identifica com grande facilidade algumas questões, como sendo de biologia, como sendo de história, como sendo de língua portuguesa. A gente consegue sedimentar algumas coisas assim e segmentar ela de uma forma bem estruturada. Porém, a prova apresenta algumas questões que são transdisciplinares, né? Que mesclam conteúdos de biologia com história, que mesclam conteúdos de geografia com matemática. Ela faz esse bem bolado. E isso faz com que a gente tenha, às vezes, num ano para o outro, mais questões focadas numa determinada matéria do que outra.
pelo menos 6, 7 questões puras de biologia vão ter. Mas existe a possibilidade de ter umas a mais, devido a essa preocupação com a interdisciplinaridade, né? O cruzamento das disciplinas, o que é muito inteligente, tá? Porque geralmente questões que fazem esse cruzamento, elas não se aprofundam muito no tema, elas vão navegar ali no rasinho, né? E sem dúvida nenhuma, o tema mais recorrente é a diversidade dos seres vivos. Aqui, ó. Quando eu falo diversidade de seres vivos, eu quero que vocês pensem naquela classificação clássica de 5 reinos, tá? Reino Monera, reino protista, reino fungi, reino animal, reino vegetal, tá? Dentro do reino animal, conhecer a classificação dos grupos animais entre vertebrados e invertebrados, características individuais de cada grupo, principalmente vermes, mas aí o assunto verme eu já coloquei até, como o assunto é saúde, eu coloquei dentro desses 14% aqui, tá? Sobre doenças humanas, transmissíveis, não transmissíveis, e esse tipo de tema é muito recorrente. Eu seria capaz de dizer assim, se você tivesse que hoje, véspera da prova, dedicar um tempo a uma revisão, o que eu não recomendo, tá, galera? Porque véspera de prova a gente tem que descansar. Mas se você quiser se jogar nesse estresse, foca onde? Ler sobre quê? Aquele caderninho de biologia que fala sobre seres vivos, animais, plantas, micróbios. Foca ali. Passada essa temática, onde eu deveria me jogar? Bom, há uns anos atrás falava-se muito sobre questões de genética, mas a bem da verdade, ao pé da letra, quando você vai fazer a contagem, não tem tantas questões de genética assim, não, viu, gente? E nem é tendência do tipo assim, ai, nos últimos anos tem caído mais questões de genética. Não. Faz um tempo que não vem caindo assim uma prova cheia de questões de genética, tá? Fora aí a diversidade dos seres vivos, por exemplo, a gente passou por 2 anos de pandemia, o que fez com que caísse algumas questões sobre vírus, por exemplo, anatomia humana, fisiologia humana, como funcionam os órgãos, como funciona, por exemplo, o circuito sanguíneo, sistema endócrino, né, hormônios e tal, cai com frequência, e ecologia. Ecologia, nas provas brasileiras, a Unesp, a Unicamp e, obviamente, o Enem são reis. Tá? Eles vão trazer esses temas com mais força, mas não vou mentir, não. Unicamp gosta mesmo de diversidade de seres vivos. Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o rosto da prova, como são as questões. Eu não vou focar especificamente nesse tema, mas não vou mentir para vocês, não, hein? Tá saindo um vídeo quentinho daqui a pouquinho sobre diversidade de seres vivos e 5 reinos. Então, fica aqui no canal, que você vai achar aí um videozinho saindo. Enquanto isso, se você está aqui comigo e você quer saber como é que vai ser a resolução dessas questões, se você vai prestar outros vestibulares, eu tenho aqui no canal outros vídeos. Tem uma playlist que pode aparecer chamada aí tipo CG Resolve, porque o CG resolve, CG sou eu. E eu tô aí para resolver o máximo possível e tentar talvez trazer um pouco de luz para a sua vida. Bom, e é isso. Então, curte, comenta, compartilha e já começa aqui, curte pelo menos esse vídeo. Eu tive um trabalho do caramba, eu fiz uma bruta de uma pesquisa para chegar aqui, trazendo esse vídeo para você. Então, colabora. Pronto, já curtiu? Isso. Obrigado. Agora vamos. Bom, antes de a gente começar a resolver especificamente questões de biologia, eu queria falar um pouquinho sobre a cara da prova da Unicamp. A Unicamp é conhecida por ser uma das provas mais atualizadas de vestibular do país. É aquela história. Apareceu no jornal uma notícia ontem, amanhã ela pode estar na prova da Unicamp. Tá? Ela é, sem dúvida nenhuma, a prova mais atualizada. Eu não sei exatamente qual é a política do processo de criação das questões da Unicamp, mas é real, assim, por exemplo, se você pegar a prova do ano passado, no ano passado aqui, tô gravando esse vídeo no final de 2022, a prova de 2021, né, que aconteceu no final de 2021, temáticas que foram, bom, em
É óbvio, ia ter assunto Covid-19. Aqui eu coloquei algumas questões, assim, só o enunciado para você ter noção, ó. Falava-se sobre o conceito de home office, que tanto foi falado na pandemia, teletrabalho. Falou-se na prova de matemática sobre quantidade de vacinas. Tá? Então, aqui, seja na prova de português, seja na prova de matemática, na prova de história, vai cair temáticas muito recorrentes que foram falados muito. Por exemplo, no ano passado foi falado muito sobre a questão dos refugiados, né? Tanto refugiados de crises ambientais, refugiados de guerra, né? E estava aqui, bonitinho, né? Questões sobre a Acnur, né? Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Isso foi um assunto que foi muito recorrente no meio do ano passado. E claro, né? O navio lá que encalhou no meio do Suez, do canal de Suez, e que criou uma crise econômica gigantesca. Tá aqui uma questão sobre ela na prova de matemática. Ou seja, fique atentos. Assuntos que foram recorrentes ao longo deste ano podem estar sim na prova do Enem, tá? Por exemplo, neste último ano, principalmente por ter sido um ano eleitoral, falou-se muito sobre fake news, sobre redes sociais, esse tipo de questão, abordando essa temática, com essa cara, né, de atualidade, tende a cair. A questão, obviamente, política no Brasil pode ser temática da Unicamp. Poderia, mas eu não vou mentir para vocês, não. A Unicamp, apesar de ser uma faculdade muito engajada politicamente, muito bem posicionada, ela evita questões que possam levantar polêmicas. Então, notem que, por exemplo, os temas de atualidade foram temas que aconteceram no Brasil e fora do Brasil, mas sem aquele toque político partidário. Isso não é muito a cara da Unicamp, tá? Agora, o que é a cara da Unicamp quando o tema é engajamento? Bom, Unicamp é ligada no ativismo. Então, a gente teve, por exemplo, questões falando sobre a revolta de Stonewall, que foi o que desencadeou todas as políticas de orgulho LGBT, né, as paradas LGBT, completou aniversário, né, no ano de 2019, né, a Revolução de Stonewall. Então, tinha lá na prova de inglês um textão falando do assunto. A temática da comunidade LGBTQIA+, aparece muito na prova já há vários anos. Outra coisa é, por exemplo, caíram questões também na prova de linguagem sobre gaslighting, né? Gaslighting é um tema que se refere a essa invisibilização de certos públicos, principalmente da população feminina, fazendo com que eles percam, né, visibilidade mesmo, assim, do tipo, as pessoas fingirem que não acreditam, ou desfazerem do discurso emitido por essas pessoas, ou fazer com que essas pessoas pareçam loucas. Esse é um tipo de temática, né, que mexe muito com a temática, principalmente associada à violência feminina, né? Cai também em temáticas muito conectadas à cultura pop. Lembre-se que durante a pandemia o termo cringe ficou popular e olha ele aqui caindo na prova. Joaquim Phoenix ganhando o Oscar em 2020 pelo filme Coringa. Então, esses assuntos foram muito recentes e estavam lá. Tá? É claro que as provas, principalmente da área das linguagens e das humanidades, tendem a trazer de forma mais incisiva esses temas mais atuais. Mas ele, como eu mostrei agora há pouco, cai na prova de matemática, cai na prova de biologia, cai na prova de história, cai em todo lugar. Então, fiquem atentos. Por exemplo, esse ano falou-se muito sobre Afeganistão, né, a invasão do Afeganistão. Nesses últimos tempos aí, nós estávamos falando sobre testes atômicos, Coreia do Norte, a invasão da Rússia à Ucrânia e a questão da energia, né, da questão do carvão ser usado como fonte primária de energia na Europa, isso precisando urgentemente substituir isso por carvão, por energia nuclear, enfim. Existe uma série de temáticas que são relevantes, que são recentes e que
Espera aí que deve estar chegando por aí. Então fique de olho, tá? Recomendação desse professor para você que está querendo assim se distrair nesses últimos dias, mas não quer deixar, não quer baixar a guarda para os estudos. Vai ler um jornal, vai ver quais são as últimas atualizadas dos últimos meses, do último um ano. Vale a pena a gente abraçar essa temática, porque sim, ele pode vir com força na prova da Unicamp. Mas tá bom, né? Tá bom por aqui. Acho que já deu para entender qual é a pegada da prova da Unicamp. Agora vamos para as questões de biologia. Como elas são? Bom, primeiro eu trouxe aqui uma questão que teve na primeira fase do ano passado, e a primeira coisa que eu quero que vocês enxerguem é: às vezes isso não é 100% das questões da Unicamp, mas elas podem ter um rosto semelhante à prova do Enem. E qual é a cara dessas questões? A prova do Enem, ela sempre vem assim, um textão aqui. Esse textão é o que a gente chama de texto de suporte, que vem apresentando o tema que ele vai cobrar na prova. E logo na sequência, vem um último parágrafo com a comanda. E aí, qual a minha recomendação? Eu leio primeiro esse texto de suporte para depois ler o que a pergunta pede? Não, eu começo pela comanda, tá? O Enem tem tradição de trazer questões com essa cara, e ao Unicamp, exatamente por o Enem ser uma tendência, acabou abraçando alguma dessas coisas, como essa estrutura, tá? A FUVEST não, tá? Logo, logo daqui uns dias eu vou lançar um vídeo sobre as questões da FUVEST. A FUVEST é objetiva, o que é? Pam, dois pontos, vai, alternativa. Aqui não. Aqui ele tenta fazer essa introdução, tá? E de novo, com muita atualização. Olha, ele está citando um texto das Nações Unidas de 2021, de junho de 2021, quando essa prova aconteceu em novembro. Ou seja, esse texto estava caindo no vestibular, tipo, apenas meses antes da prova. Bom, vamos lá. Comanda primeiro. Assinale a alternativa correta sobre nutrientes e a sua importância para a saúde humana. Leu? Beleza. Vai para as alternativas agora. Se você não dá conta de responder, aí você sobe para o texto de suporte. Razão. Porque muitas vezes o texto de suporte ele é só uma apresentação do assunto. Ele não tem nada nele que seja realmente essencial para a resolução da questão, tá? Que é o caso aqui dessa questão. Essa questão não faz necessidade, não tem uma necessidade absoluta de você ler o texto de suporte. Dá para você pular ele. E isso pode ser muito importante na hora da prova, tá? Por quê? Bom, primeira questão da gestão de tempo, né? Apesar da Unicamp ter aumentado a duração, né, do tempo, a quantidade de tempo que você pode ficar fazendo a prova, ela é uma prova longa, né? Por exemplo, questões de exatas, você não vai precisar de um tempo para poder resolver os cálculos. Na prova das humanidades, das linguagens, tem textos, né? Então isso demanda, né, um tempinho e que o que você puder fazer para economizar tempo, faça. E aqui é um caso desse. Bom, aqui é uma questão que está falando sobre nutrição, ou seja, anatomia e fisiologia humana. E quando a gente fala em nutrientes, uma coisa é importante dizer. O fato da gente comer, né? A gente come basicamente três nutrientes orgânicos básicos, né? Os carboidratos, a gente consome os lipídios, que é as gorduras, né? E a gente come as proteínas. Esses três itens aqui são componentes orgânicos que necessitam ser quebrados no nosso trato digestório. As moléculas são gigantescas, aí você precisa repartir ela em pedacinhos menores para que elas fiquem de um tamanho suficientemente pequeno para conseguir atravessar a barreira das membranas das células, tá? E aí essa quebra é possível graças às enzimas digestivas. E assim, os carboidratos, os lipídios e as proteínas, quando elas se quebram produzindo substâncias que essas subunidades menores têm nome. Então, por exemplo, os carboidratos, quando se quebram, eles se quebram em moléculas que são chamadas de monossacarídeos. O monossacarídeo mais importante é a glicose. As proteínas, quando se quebram, elas se quebram em aminoácidos.
tá? E quando elas se quebram, funciona assim. Os carboidratos e os lipídios, ao se quebrarem, liberam energia, energia essa que pode virar depois ATP, que é uma substância que é essencial para ser tipo um combustível para a célula. Proteínas também podem virar ATP? Podem, mas raramente isso acontece. Acontece num caso de desnutrição profunda. A maior parte das proteínas, elas têm um papel construtor, né? Porque proteína é a parte sólida do nosso corpo que constitui as células, constitui os nossos anticorpos. Então, ela vai fazer parte da nossa musculatura, da nossa matriz óssea, né? Do colágeno da nossa pele e tal. Então, a gente precisa dos aminoácidos para serem os tijolinhos que constituem essas células, né? E a questão vai falar basicamente sobre isso, tá? Em quem se quebra em quê? Por exemplo, ó, a hidrólise, eu quero que vocês foquem aqui, ó, a palavra lise. Sempre que o termo lise aparece em biologia, ela se refere a uma quebra, tá? Então aqui é uma quebra gerada pela água, hidrólise. Tá? A hidrólise dos carboidratos essenciais fornece aminoácidos. Não, essa já está fora, porque carboidrato não vira aminoácido. Quem vira aminoácido são as proteínas. Tá. B. Os lipídios, as gorduras, contêm desoxirriboses. Desoxirriboses, para quem não sabe, é desses tipos de carboidratos que tem, tá? Aliás, a desoxirribose, ela faz parte da constituição do DNA. Então, não tem uma relação, tá? A parte dos ácidos graxos porque lipídios, quando se quebram, podem se quebrar em ácidos graxos, que vai constituir membrana, que vai constituir colesterol, mas não a desoxirribose. A desoxirribose, ao pé da letra, é um carboidrato. Então, essa aqui, fora também. Os sais minerais são substâncias inorgânicas, essenciais à função dos seres vivos, como a síntese do glicogênio, de proteínas e vitaminas. Bom, sais minerais são substâncias inorgânicas? São. O que significa ser inorgânica? É não ter como componente principal na estrutura da molécula elementos como carbono, hidrogênio, oxigênio, é o CHOMPS, a gente chama, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Essas substâncias orgânicas, esses átomos, aparecem nas moléculas desses três caras aqui, né? Dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. E sais minerais, eles entram na categoria, sais minerais e vitaminas, eles entram na categoria de substâncias que a gente denomina como nutrientes reguladores, ou seja, eles são essenciais à vida, beleza, mas eles não são essenciais nem para a produção de energia e nem para a construção do nosso corpo. Ele é essencial para algumas reações químicas, como, por exemplo, a fabricação de glicogênio, de proteínas, de vitaminas, tá? Então, essa aqui seria a alternativa que eu considero ali a mais equilibrada. Agora vamos às outras, ó. Vitaminas atuam como antioxidantes. Até aqui, ok. E elas são substâncias energéticas. Não, essa parte ela não é. Vitamina não engorda, por exemplo, né? Quem são os energéticos? É os lipídios e os carboidratos, tá? Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra C. Beleza? Bom, aqui é legal a gente dizer que, notem, o texto que estava acima não foi essencial para a leitura. Né? Ele está falando aqui de quem ganhou o prêmio Nobel, que está associado à fome, que também foi um tema muito recorrente no ano passado, e provavelmente apareça de novo este ano, porque esse ano, de novo, nós falamos muito sobre o Brasil, né? Abaixo da linha da pobreza, muita gente com carência alimentar, sem a garantia, né, de ter as refeições todas do dia. Então, isso pode ser um tema a vir aí na prova novamente, tá? Vamos para mais uma questão. Ah, aqui temos uma questão sobre diversidade de vida da Unicamp. Bom, aqui de novo temos aquela cara clássica da prova. Questão com cara de Enem, ó. Texto de suporte apresentando até reações químicas. Opa! Eita, voltei sem querer. Apresentando uma reação química e tal. E aí, aqui, ó, uma comanda, tá? Qual é a recomendação mesmo? Bom, vamos ler a comanda primeiro. Então, tá lá, ó.
Considerando as estruturas dos fungos, então é uma questão falando sobre fungos. E o processo de emissão de luz descrito, assinale a alternativa correta. Aqui, uma coisa que é muito típica da prova da Unicamp. As alternativas, para você escolher a alternativa correta, em geral, você vai subdividir a alternativa numa lista de coisas que ele pede. Por exemplo, ele quer que a gente assinale a alternativa correta de acordo com como que os fungos são, primeira parte. E segundo, como é o processo de emissão de luz. Então, aqui na questão, ó, vai ter um ponto e vírgula para separar as coisas, ó. E qual é a vantagem? Se você não precisa ser um cara que entenda absolutamente tudo dos dois assuntos. Você pode ser entendedor, por exemplo, de fungo e não saber como a luz funciona, por exemplo. E aqui conseguir resolver. Por exemplo, ó, o que eu sei sobre fungos? Bom, fungos são seres pertencentes ao reino fungi, da categoria de cogumelos, mofos, enfim. Alguns causam doença, como é o caso da candidíase. E como que são os fungos? Fungos são seres que fazem fotossíntese? Não, não faz fotossíntese. Ah, como que é a estrutura celular deles? Fungos têm algumas características que mesclam características de células animais e vegetais, por exemplo. Combinada com a célula vegetal, fungo são seres que têm parede celular. Só que não é uma parede celular feita de celulose, como é nas plantas. Nos fungos, ela é feita de quitina. Tá? Outra característica importante sobre fungos: fungos são seres eucariontes, né? Então tem núcleo, dentro desse núcleo tem o seu DNA e tudo mais. E uma característica que ele tem, que é bem típico dos animais, é usar gordura como substância de reserva. Então ele pode conter aqui dentro do organismo, né, um bolsão feito de gordura ou feito de uma outra substância, que é também uma forma de armazenamento de energia, que é o glicogênio. Aí fala assim, e vegetais, pro? Vegetais não armazenam glicogênio, armazenam amido. Então, o que acontece? Isso é uma característica de fungo. Vamos ver o que eles fazem a respeito aqui, ó. Tá lá, os fungos apresentam um corpo de frutificação. Corpo de frutificação para o fungo é a parte do fungo que é associada à reprodução. Então, por exemplo, você tem lá o funguinho, ele cria lá as hifas no fundo do solo, que é aqueles cabelinhos e tal que dá no mofo, e quando ele quer reproduzir, ele cria para fora da terra, para fora do substrato, uma estrutura e forma o chapéuzinho, né? Essa estrutura aqui para fora tem um único papel: criar os esporos, que vai ser importante para a reprodução. E essa estrutura é o corpo de frutificação. Até dentro dos fungos, você pode ter alguns formatos diferentes para esse corpo de frutificação. Por exemplo, não é todos que têm essa cara de chapéuzinho, né? Mas é uma forma aqui de se reproduzir. Então tá lá, os fungos são estruturas de fixação do fungo ao substrato. Os micélios são as estruturas reprodutivas. As hifas são filamentos ricos em quitina que permitem aos fungos obterem nutrientes. E os esporos são diploides, né? Ou seja, material duplicado, e são produzidos nos gametângios. Bom, vamos nessa primeira parte aqui, isso é legal para a gente falar. Ó. Como eu falei, o corpo de frutificação é uma estrutura reprodutora, tá? Quem não é reprodutor, que é a parte de baixo, que é a parte para captura de nutrientes, são as hifas. E as hifas estão sempre reunidas em micélios. Então seria assim, ó, se fosse um fiozinho só, isso seria uma hifa, hifa com H, F-I-F-A. O conjunto de várias hifas forma um micélio, tá? Por onde ocorre a absorção de nutrientes e tal. Corpo de frutificação, estrutura reprodutiva. Então a gente já começa aqui, ó. Letra A tá errada, porque tá falando que corpo de frutificação é uma estrutura de fixação, não é. Micélio reprodutivo, não é.
né? A hifa é rico em quitina? É, né? Aliás, a quitina é a mesma substância que está nas nossas unhas e é a mesma que está na carapaça dos artrópodes, né? E aqui a parte dos esporos, né? Ele está falando assim, os esporos são diploides e são produzidos por gametângios. Primeira coisa aqui, ó, esse termo aparece também em botânica. Gametângio é a parte do ser vivo que produz gametas. Seria, por exemplo, o órgão produtor de espermatozoides e óvulos nos humanos seria um gametângio, por exemplo. Para produzir esporo, você espera que exista um esporângio. Então, esporos são produzidos por gametângios? Não. Tem um outro erro aqui. Esporos, em geral, são haploides. Ele tem só metade do material genético, tá? Ele não teria os dois. Então, aqui seria um outro erro. Só que de saída, eu já mataria a questão dizendo que a alternativa é a alternativa C, tá? Beleza. Mas é aquela história, foi como eu disse para vocês. Se eu usar como base o meu conhecimento de fungos. Mas a questão também sugeriria a gente entender sobre como é que funciona a luz. Porque o texto aqui vai falar de cogumelos, fungos que brilham no escuro, que são bioluminescentes, capazes de brilhar. E aí eles explicam como funciona aqui. A bioluminescência nos seres vivos, em geral, ela é produzida graças a uma substância chamada de luciferina, que é, como você pode imaginar, né, é uma referência, assim, a Lúcifer, tá? Lúcifer, ao pé da letra, a tradução do latim é anjo de luz, né? Então, algo que produz luz. Na natureza, há coisas como algas, como das marés vermelhas, os vagalumes, eles vão produzir a tal da luciferina. E a luciferina, ela reage. Reage como? Ela, na presença do oxigênio, ela gera luz. E ele explica aqui na reaçãozinha química, ó. A luciferina se associa a uma substância que tem hidrogênios e se conecta ao hidrogênio, tá? Então aconteceu uma redução aqui, teve uma redutase, tá? Essa substância com o hidrogênio se conecta agora ao oxigênio, fabricando água. A luciferina fica com o oxigênio, com um dos oxigênios, e aqui é então emitido a luz, tá? Qual a alternativa que fala sobre isso? Ó, a emissão da luz nessas estruturas depende da presença do oxigênio. Até aqui, tudo bem, tá certo, né? Mas a primeira parte estava errada. Aqui, ó. A emissão da luz nessas estruturas dá-se no momento que a luciferina é reduzida. Não, a redução é aqui. Aqui, ó, é a segunda parte, né? Então é depois que ela é reduzida. Então essa aqui tá totalmente errada. A emissão da luz nessas estruturas depende da presença da luciferina reduzida. Isso está certo também, né? Porque acontece a redução química, ela é reduzida a partir do momento que ela recebe o hidrogênio, e aí depois ela recebe o oxigênio. E aqui nessa segunda parte, ó, a emissão da luz nessas estruturas dá-se pela oxidação da oxiluciferina. Não, aqui a gente tem que ficar atento, né, ao conceito de oxidação e redução. Isso tem a ver com a ideia de ganhar elétrons e perder elétrons, né? E ali aconteceu uma redução e não uma oxidação. Beleza? Bom, mas aqui só pela primeira parte, se você não é bom em bioquímica, você já dava conta de responder. De novo, estamos falando de diversidade de vida, né? Então isso torna a questão mais interessante. Vamos para mais uma, lembrando que essa aqui foi questão do ano passado. E aqui, claro, né, como não, né, num ano pré-eleitoral como foi, né, o final de 2021, falou-se muito sobre fake news. E uma das fake news que saiu por aí foi a ideia que aqueles termômetros, né, de infravermelho que a pessoa colocava na cabeça, né, para medir a temperatura, de que aquele tipo de termômetro poderia causar dano à glândula pineal. Né? A glândula pineal é uma estrutura que a gente tem na base do nosso cérebro, até aqui na imagem, né? Ele coloca aqui, ó, essa bolinha aqui, né? E este órgão, ele é, apesar de estar no cérebro, ele tem uma função hormonal, tá? Ela é uma substância produtora de hormônio. Qual hormônio? Ela vai produzir um hormônio chamado de melatonina.
Toma cuidado para não confundir com melanina. Melanina é o que dá cor à nossa pele. A melatonina é um dos hormônios que regulam o nosso sono. E olha que interessante, né? Ela funciona assim. Durante o dia, enquanto você está recebendo luz, teu cérebro está estimulado para você ficar ativo. À medida que anoitece e reduz a incidência de luz, a glândula pineal estimula a produção de melatonina. E aí, à medida que vai anoitecendo, você vai ganhando sono. Né? Então, ela é um hormônio sensibilizado pela luz. E aqui a questão fala exatamente sobre isso. Primeiro, desfazer uma fake news. E segunda, completar uma frase e preencher uma lista de coisas. Olha só, Unicamp com as suas listinhas de coisas relacionada às frases aqui. Ó. Por exemplo, a glândula pineal faz parte do sistema nervoso, não é? Nervoso não é. Ou seja, ou é endócrino ou é endócrino, tá? E ela libera melatonina, que ele fala da ocitocina. A ocitocina é um hormônio associado ao prazer. Ele pode ser um hormônio associado ao orgasmo, ele pode ser um hormônio relacionado à ejaculação, no caso do homem, pode ser associado até à questão da produção de leite, no caso das mulheres, por exemplo, quando a mãe coloca pela primeira vez o bebê no peito e ele começa a sugar, isso gera estímulo para ela sofrer a lactação. E esse estímulo é feito por conta da ocitocina. Tá? E a ocitocina não é feita pela glândula pineal. Então, aqui, ó, note que, de novo, tinha 4 lacunas para preencher e eu não precisei preencher as 4. Aliás, isso aqui é uma característica típica da prova da Unicamp. E agradeça, tá? Que ela é assim. Esse negócio de criar esses mecanismos de segmentar a alternativa ajuda você a não precisar resolver a questão inteira. Se você sabe uma parte, você consegue eliminar algumas alternativas. E foi o caso. Aqui no caso, a questão é a alternativa letra A. Tá? E olha só, resolvi 3 questões, 4 questões, não sei, parei de contar, todas do ano passado. Tá? Mas, claro, também trouxe aqui algumas questões de anos anteriores, e olha aqui de novo, ano anterior, ano de 2021, é uma questão falando de saúde pública e está falando sobre uma doença brasileira muito importante, que é a doença da esquistossomose ou barriga d'água. A barriga d'água é uma doença causada por um verme, né? Ele fala até aqui, ó, a doença é causada por um verme chamado Cistossoma manzoni. Lembrando, a barriga d'água é a esquistossomose. Quem não sabe nada sobre esquistossomose, vamos falar um pouquinho dela aqui rapidinho, né? Esquistossomose. Ela é uma verminose sem cura, tá? Existem poucas verminoses que não têm cura, assim. Na minha cabeça agora vem a esquistossomose, que provoca esse inchaço abdominal, por isso o nome dela ser barriga d'água, e também a cisticercose, que ela é causada, no caso da cisticercose, por um verme chamado Taenia solium, que é a solitária, né? Só que ela é incurável na versão cerebral dela, né? Porque ela é uma doença que pode se manifestar na forma intestinal, né? Que aí, nesse caso, a gente chama de teníase, e ela tem também a versão cerebral, e as duas são sem cura, né? Mas aqui, na esquistossomose, o que ele quer saber? Bom, a esquistossomose, questões sobre a esquistossomose nos vestibulares, geralmente partem não do sintoma, porque o sintoma é a barriga incha, por quê, né? Bom, porque os vermes vão habitar os vasos sanguíneos do abdômen, né? Ali, principalmente, a circulação do fígado, a circulação do intestino. E esses vermes são muito pequenininhos. E eles acabam entupindo os vasos. Eles entopem veias, capilares, os ovinhos também. E isso faz com que você tenha retenção de líquido nos tecidos por conta da falta de circulação, né? Dos vasos sanguíneos. Então, esse é o sintoma clássico, tá? Bom, e o que que acontece? As questões geralmente giram em torno de como se pega. E ela também tem um mecanismo diferente, né? Essa é uma doença que a gente pega tomando banho nas chamadas lagoas de coceira.
né? Principalmente em regiões onde não tem água encanada e tal, é comum, principalmente, por exemplo, assim, Sertão Nordestino, Vale de Jequitinhonha, no norte de Minas, né, que é onde ainda existe transmissão ativa dessa doença, vemos coisas do tipo, ah, as pessoas criam um açude, né, tipo uma represa para acumular água de chuva, e aquela água serve para tomar banho, lavar roupa, para beber, para cozinhar e para animais, por exemplo, comerem e tudo mais. Como essas áreas são mais úmidas, acabam tendo ali em volta insetos e principalmente os caramujos transmissores, né? O caramujo aqui é um caramujinho pequenininho chamado de Bionfalaria glabata, né, que é o nome científico dele, o planorbídeo, né? E basicamente funciona como? Bom, a pessoa doente, deixa eu fazer aqui um desenho de ciclo aqui bem simples, ó. A pessoa doente, ela emite fezes. E nas fezes eu vou ter os ovos desse verme. Como as pessoas nessas regiões não têm saneamento básico, esses ovos acabam caindo nessas lagoas. E logo que ele vai para a lagoa, o verme sai do ovo e aí se torna uma larva microscópica que a gente chama de miracídio. Só que o miracídio não tem como chegar no ser humano e causar a doença de novo, tá? Porque o ser humano vai ter a versão adulta do verme, né? Ele vai ter a versão adulta e os ovos, né? Bom, como que ele faz então para chegar na fase adulta? Esse micróbio vai passar uma parte da vida dele atacando os hospedeiros, atacando os nossos caramujinhos, tá? Os caramujinhos aqui, ó, meu caramujinho bonitinho, parece um chapéu seletor do Harry Potter. E os caramujos vão servir de hospedeiros então para esse parasita. Quando o verme passa por dentro dele, ele então finalmente amadurece e volta para a água da lagoa. Só que aí ele volta numa outra forma larval chamada de cercária. Essa sim perigosa. Ela ainda é microscópica, tá? Só que a cercária, qual a diferença dela para o miracídio? A cercária, ela tem capacidade de encostar na pele humana e perfurar indo para os vasos sanguíneos. E aí então ela fecha o ciclo, porque a cercária entra no corpo humano e ataca o indivíduo se tornando um indivíduo adulto, botando os ovos e fechando o ciclo. Beleza? Aqui é importante dizer que a pergunta aqui do exercício fala hospedeiro, tararã. E aí lá na frente, hospedeiro, tararã. Então ele pergunta qual é o papel do humano e do caramujo como hospedeiro. E as alternativas está aqui, ó, definitivo e intermediário, definitivo e intermediário. Qual a diferença entre hospedeiros definitivos e intermediários? Hospedeiros definitivos é quando você recebe o verme adulto. Hospedeiro intermediário é quando você recebe a larva. No caso dos humanos, a gente é hospedeiro definitivo. No caso do caramujo, hospedeiro intermediário, porque ele recebe o miracídio. Então, aqui, ó, de saída, o humano considerado hospedeiro definitivo. Então, aqui está fora, aqui está fora. E o ser humano, os quais penetram no corpo do caramujo, em contato com a água, eclodem e liberam os que penetram no corpo do caramujo. Quem penetra no corpo do caramujo? O miracídio. Então, aqui das duas alternativas que sobraram, é esporocisto ou miracídio? É miracídio. Então, a alternativa A está fora, então só pode ser a alternativa C. Perceberam de novo a história que eu falei? Quando você pega uma questão da Unicamp que tem essa segmentação, e isso é muito comum, facilita muito a resolução desse exercício. Demais mesmo, tá? Então fiquem atentos a esse tipo de coisa e passem a olhar a questão além do conceito que ela quer te apresentar. Olhem para a questão com esse olhar do tipo. Será que não dá para resolver ela de outro jeito? Será que eu preciso especificamente conhecer o ciclo da esquistossomose? Não. Mas, ó, detalhe, aqui eu coloquei uma questão de 2021 sobre a esquistossomose. Na prova de 2022 também caiu. Então, né, pode ser que caia em 2023, talvez, não sei. Bora? Não sei. Bora lá, mais uma. Mais uma questão de lista. Olha que questão bonitinha. E aqui ele basicamente pede para a gente colocar qual seria as substâncias que estão numeradas aqui. Aqui, como a gente pode ver, é uma planta e plantas fazendo um ciclo, né? Onde tem substâncias entrando e substâncias saindo.
Só que aqui nessa questão tem uma pegadinha. Por quê? Quando a gente pensa em planta, a gente pensa em ela fazendo fotossíntese, certo? Na fotossíntese, o que que acontece? Temos aqui a plantinha, temos aqui a folhinha, entra gás carbônico, sai oxigênio. Esse gás carbônico reage com a água que tem na planta e aí vira o açúcar, né? Só que o que acontece nessa questão? Ele chega assim, ó, olha a comanda, ó. Considere a figura a seguir a biologia de uma planta terrestre mesófita. Mesófita é aquelas plantas que elas são plantas que não gostam de extremos, tá? Ela não gosta de muita luz e nem falta de luz. Ela precisa de um ambiente meso, do meio, tá? Então, uma planta terrestre mesófita na ausência de luz. Isso aqui faz toda a diferença na questão. Porque se é na ausência de luz, ela não está fazendo fotossíntese. O que que ela está fazendo? Bom, na ausência de luz, ela está fazendo respiração. E a respiração, seja planta, seja animal, seja micróbio, a regra é uma só. Vai estar fazendo o recurso ao contrário. Está entrando oxigênio e está saindo gás carbônico. Essa questão derrubou muita gente em 2021. Por quê? Muita gente foi no contrário, né? Por exemplo, aqui, ó, entra alguma substância, sai outra. Entra oxigênio e sai gás carbônico. Então, ó, essa aqui estaria fora, esta aqui estaria fora. Mas facilmente, se você não fosse atento a isso, você ia numas que seria o contrário, tá? E aí ele pergunta quais seriam as substâncias que estariam nesse sentido. Primeiro, circulando para baixo na planta e estacionado ali em algum lugar, né? Absorvido pelas raízes. E aqui eu tenho um detalhe: nós temos o amido e nós temos aqui a sacarose. E aqui a primeira coisa que a gente precisa entender: o amido é uma substância de reserva, né? Eu falei isso agora há pouco. Ou seja, ela não é uma substância para ficar circulando pela planta, é para ela ficar guardada, ela é um estoque, né? Então, o que que acontece? A planta circula amido? Não. Tanto que o amido, em geral, ele fica guardado onde na planta? Ele fica guardado nas raízes ou nas sementes, que são as estruturas, né, estáticas. Agora, e a sacarose? Bom, sacarose é açúcar, né? É o açúcar, como a gente diz. Ele é uma forma de armazenamento de nutrientes? Não, ela é um precursor da glicose, né? Que é um componente altamente energético e que ele precisa estar ali circulando para ser distribuído pela planta toda. Então, aqui de saída, eu já sei que não é o amido, o 3, então só pode ser a sacarose. E aí a pergunta é, e esse nitrogênio? Bom, o nitrogênio é uma substância essencial para a planta. Só que a planta não absorve nitrogênio pelas folhas. O nitrogênio que a planta absorve, por conta do ciclo do nitrogênio, ela pega pelas raízes, né? Geralmente ela pega através de sais minerais contendo nitrogênio. Aliás, esse é um dos motivos pelo qual a gente, quando vai adubar uma planta, usa, por exemplo, estrume de animais, né? Titica de galinha, estrume de cavalo, de boi, enfim, para estercar, né, para adubar o solo, exatamente porque é rico nesses componentes, né? Então, por isso do nitrogênio aparecer ali como item número 4. Mas, de novo, é aquela máxima, né, galera? Se você sabe uma parte, você consegue eliminar pelo menos uma parte das alternativas. E aí dá para, tipo, fiquei entre duas, não sei qual é a certa. Dá para ir direto para outra e depois voltar com a cabeça mais fresca, né, para finalizar o exercício, né? Bom, vamos aqui para mais uma também da prova de 2021, falando de fisiologia humana. Aqui ele está falando de osso, mais especificamente numa questão de saúde pública que é a osteoporose, que é basicamente quando os ossos, né, eles ficam com uma baixa densidade, ou seja, ele vai perdendo, né, o cálcio, ele vai ficando frágil e ele fica todo poroso, né? E aqui foi, acho que a única questão que eu bati o olho assim, eu falei, putz, se não tiver um conhecimento específico, roda, né? Nos tecido ósseo, nós vamos encontrar
Basicamente, aliás, tira esse esta aqui. Tecido ósseo, a gente vai encontrar basicamente 3 tipos de células. Os osteócitos, que são células maduras. São células que vão aparecer, por exemplo, nos ossos compactos, e eles estão lá para constituir o corpo físico, né? Aliás, a galera sempre esquece, né, que o osso é parte viva, né? Então, tem células vivas lá e o osteócito seria esse. Fora ele, nós vamos ter os osteoblastos e os osteoclastos. Aliás, aqui, ó, BO, hein? Muda uma letra na palavra. Osteoblasto, osteoclasto. E o que que essas células fazem? Toda palavra em biologia terminada em blasto se refere a alguma coisa que está crescendo, que está fazendo. Então, literalmente, eles são os pedreiros dos ossos. Eles aumentam a matriz óssea. Eles depositam cálcio, colágeno e tal no osso. Então, ele aumenta a matriz óssea. Por exemplo, quando você quebra um osso, quem vai emendar um osso de volta vai ser o osteoblasto. E os osteoclastos são as células antagônicas do processo. O que que eles fazem? Eles são os demolidores de ossos, né? Então, eles diminuem a matriz óssea. E qual o papel deles? Professor, por que que a gente precisa de osteoclastos, né, no nosso corpo? Para que eu vou querer células que destruam o meu osso? Bom, porque você precisa renovar, né? E aí o nosso corpo faz o quê? Tira o osso velho e repõe com material novo, né? E os nossos ossos fazem isso o tempo todo. Bom, o que que vocês acham que vai acontecer na osteoporose? Na osteoporose, como nossos ossos ficam mais fracos, os osteoblastos trabalham menos e os osteoclastos trabalham mais. Então, nossos ossos ficam mais porosos e eles são menos repostos, né? E aqui está a alternativa correta, né? O que que os nossos ossos fazem? O aumento na osteoporose ocorre o aumento da degradação da matriz óssea pelos osteoclastos. Mas aquela história, se você sabe que o osso é degradado, então aumento da reabsorção da matriz óssea, a redução da degradação, a redução da reabsorção, então esses itens a gente consegue excluir sem saber necessariamente para que serve a célula. Mas claro, se você souber para que cada célula serve, a questão fica muito mais simples. E é isso, pessoal. Eu tô aqui finalizando esse primeiro vídeo aqui sobre a resolução da fase da Unicamp, né, da primeira fase da Unicamp. Esse aqui, a ideia era ser a apresentação de um raio-x mesmo, para que vocês batam o olho na prova e reconheçam como ela é. E o que que eu posso falar para você que vai prestar Unicamp? Pô, mano, boa sorte, eu desejo toda a sorte do mundo, espero que lá na Unicamp esteja o futuro dos seus sonhos e que ele seja realizado nesse próximo domingo aí. E se você está assistindo esse vídeo aqui e gostou da resolução, por favor, dá um apoio aqui, curta, comente, compartilha, faz algum comentário. Eu estou aqui interessadíssimo para saber o que você achou dessa resolução, inclusive para que eu possa fazer outra. Quem sabe não vem um vídeo aí da segunda fase? Quem sabe não vem mais um vídeo sobre resolução de questões da Unicamp e de outros vestibulares? Então, por favor, curte e compartilha com colegas de vocês, né? Não se esqueçam que a competição de vocês por vagas é uma coisa que é completamente diferente da competição por estudos. Por estudos a gente não compete, né? O estudo é feito para a gente compartilhar, para a gente dividir. E eu estou aqui para ajudar vocês nessa parte, em ajudar vocês a estudar, ajudar vocês a se desenvolver tecnologicamente, cientificamente e, claro, conseguir galgar a vaga na faculdade, hein? Bom, é isso, gente. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e eu estava aqui hoje para iluminar o seu dia. Então, faz fotossíntese aí, bebê. É isso, gente. Um beijão para todos vocês. Se cuidem. Boa sorte e tchau.